Olá, meu amigo, tudo bem? No estudo de hoje vamos ver um assunto maravilhoso: o arrependimento final da nação de Israel. Os profetas anunciaram o que acontecerá dentro da nação de Israel, desde os dias dele até os últimos dias. Está anunciado. E para os últimos dias foi anunciada a conversão final da nação a Deus. E como isso se dará? Como é que Israel vai renovar a sua aliança para com Deus? Bem, os profetas não falaram todos os detalhes. Ao falar desse dia, o apóstolo Paulo nos diz, Romanos 11, verso 25, eis que eu vos digo o mistério, que o endurecimento veio em parte à nação de Israel até que haja entrada à plenitude dos gentios. Então percebe que aqui fala de um mistério. Grande será a obra que o Espírito Santo irá fazer pelo seu povo nos últimos dias. Não está escrito no gibi. Não sabemos todos os detalhes. Nós vamos nos surpreender quando vermos essa profecia começando a se cumprir. Muitos detalhes nós vamos de forma surpresa perceber como se dará e como vai acontecer na conversão final dessa nação a Deus. Mas muitas coisas estão informadas nas profecias. Por exemplo, nós podemos perceber que a Bíblia mostra pelo menos 3 coisas que levarão Israel a Deus. Quais são essas 3 coisas? A primeira delas tem a ver com opressão das nações. As profecias apontam que quando o Messias viesse, uma parte de Israel iria rejeitá-lo, iria crucificá-lo. E por causa disso, a nação seria visitada por nações inimigas. Por causa da parte rebelde de Israel, a nação seria levada ao cativeiro. E aí, em meio ao cativeiro, haveria um fortalecimento da fé do remanescente. E nos últimos dias, um remanescente despontaria, dando um grande testemunho para com Deus. Vamos ver uma profecia nesse sentido, que é aqui Zacarias capítulo 13, versículo 7, que diz o seguinte: desperta, ó espada, contra o meu pastor, contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor. Aqui é uma clara referência à crucifixão do nosso Salvador Jesus Cristo. Depois, e as ovelhas ficarão dispersas. Olha aqui, a indicação de que a nação de Israel seria espalhada por entre outras nações, logo depois da crucifixão do Messias. Mas volverei a mão para os pequeninos. Então o texto mostra aqui que Deus tem um remanescente em Israel. Isso de fato aconteceu na história. Depois da crucifixão de Jesus Cristo, imediatamente a nação de Israel foi dominada por Roma, Os rebeldes tentaram fazer uma revolução, a independência do Império Romano. Nós conhecemos a história. Em 70, então, Roma perdeu a paciência e veio ali, destruiu o templo, cercou Jerusalém, judeus passaram fome, comia mato para não morrer. Os judeus acabaram os matos dentro dos muros da cidade, eles tentavam sair para comer grama fora, e os romanos crucificavam os judeus. Flávio Joséfos diz que havia tanta cruz em volta ali de Jerusalém que não tinha nem espaço para os viajantes passarem, de tantos judeus crucificados. Eles comiam as próprias carnes, se tornaram canibais para tentar sobreviver. Quando Roma invadiu, então finalmente destruiu o templo e foi um massacre, foi uma tragédia gigante. E isso estava profetizado. O que dizer então de Massada, quando quase 1000 judeus cometeram suicídio coletivo ali, no meio da opressão, da perseguição romana. 135, quando o imperador Adriano muda o nome de Israel ali para Palestina e termina de espalhar ainda mais os judeus por entre outras nações, principalmente as nações europeias, E esse povo sofreu muita perseguição na Europa também. Eles tinham algum tempo de paz, aí logo a paz era roubada, Era falsa paz, porque os governos às vezes davam algum tempinho de paz ali para os judeus, mas depois via que eles prosperavam muito e aí
vinha em cima aí a perseguição, tomando os bens, as propriedades, as terras deles. E na época das cruzadas, na Idade Média, né, aí já não é mais o Império Romano, né, mas a Igreja Romana domina ali o mundo, e a Igreja Romana nas cruzadas desencadeou uma grande perseguição aos judeus. No mesmo período das cruzadas, quando eles foram tomar Jerusalém, os judeus por toda a Europa eram massacrados e exterminados, né? Depois tinha um tempinho de aparente paz e aí voltava de novo a perseguição. Sempre foi assim. Nós tivemos uma dura perseguição também no período da Inquisição, onde milhares de judeus foram levados à fogueira. Teve um tempo de paz aí quando Napoleão subiu ao poder, dominando a Europa ali. Napoleão era simpatizante dos judeus, deu liberdade para terem propriedades, construírem, né, começarem a voltar para o seu país. Foi nos dias de Napoleão que começou ali o interesse dos judeus em voltar para Israel. Mas isso foi ganhar um pouco mais força na época que a Inglaterra, né, os britânicos eram a grande potência. Os britânicos, né, eles, como xerife do mundo ali, começaram a ajudar os judeus também a terem a sua própria pátria. E principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, em 1920, né, uma boa leva de judeus retornou da Europa para as terras ali de Jerusalém, para eles tentarem reconstruir a sua pátria. Mas eles eram perseguidos ali pelos árabes, né? Não era fácil. Não tinha, quando parecia que tinha paz, voltava o sofrimento e a tormenta. E o que dizer então da Segunda Guerra Mundial, quando foi assim uma enigmática, né? Talvez a maior tortura e crueldade feita a judeus foi a da Segunda Guerra Mundial, né? No governo de Hitler ali, nazismo, onde muitos judeus foram levados à câmara de gás, mortos da pior forma, de uma forma assim, com muita tortura, morriam de fome, como escravos. Teve ali o Holocausto, nós sabemos a história, onde milhões de judeus foram mortos, né, por Hitler ali na Segunda Guerra Mundial. Então todo esse sofrimento dos judeus pelas nações estava anunciado nos profetas. E as profecias dizem que em meio a essa opressão e sofrimento das nações, um povo suspiraria por Deus, um povo remanescente, provado pelo fogo, como diz Zacarias 13, do 7 ao 10, né, ao 9. Zacarias 13, 7 ao 9 diz que um povo seria provado no fogo ali, mas não perderia a fé em Deus. Sempre houve um remanescente em Israel. Mas a profecia diz que nos últimos dias despontaria um remanescente dando um grande testemunho. E uma das coisas que levaria a isso, a perseguição, a opressão. Então, muitos entre os judeus foram perseguidos por causa do pecado, porque são rebeldes. Mas muitos não. Muitos foram ali no meio como ovelhas inocentes, tementes a Deus, que passaram pela perseguição. Estava sendo provado no fogo. Então nós temos em Israel dois grupos de pessoas, os rebeldes e os tementes a Deus. E os tementes vão despontar com grande força nos últimos dias, segundo a profecia. E uma das coisas que leva a isso é justamente a perseguição. É o que diz aqui em Zacarias capítulo 13, verso 7 ao 9. Mas, além da perseguição, nós temos também uma outra coisa que eu não vou falar muito, mas vou mencionar aqui, que é o testemunho dos gentios. Paulo, ao falar do evangelho estendido aos gentios, ali em Romanos do 9 ao 11, ele comenta claramente que uma grande parte de Israel rejeitou o Messias. E com isso, uma porta se abriu a muitas nações. E o nome de Cristo foi anunciado a todas as nações, os gentios. E em meio a tudo isso, o apóstolo Paulo vai dizer que o testemunho dos gentios verdadeiramente convertidos levará judeus a se converterem também. O apóstolo Paulo até fala que uma das coisas é um pouco de ciúme, né? Que os judeus se sentirão enciumados, porque para os judeus o Messias é muito importante para eles.
É um tesouro particular deles. Eles têm a mensagem do Messias como um tesouro. E quando eles perceberem que Cristo é o verdadeiro Messias, eles sentirão um grande desejo de participar dessa obra, de anunciar o Messias a todas as nações. E aí Romanos capítulo 11, verso 31, diz claramente que muitos judeus desobedientes, eles ao verem o testemunho que está sendo dado por gentios que aceitaram o Messias, também vão se converter. Então essa é outra coisa que levará muitos judeus a se converterem. O testemunho de gentios sincero. Tem muitos gentios que usam o nome de Jesus da boca para fora, mas tem gentio que realmente teme a Deus e guarda os seus mandamentos, e esses aí dão um grande testemunho, e muitos judeus, pela sua influência, renovarão a sua aliança para com Deus. E a terceira coisa que eu quero mencionar aqui é o derramamento do Espírito Santo. A Bíblia fala que haverá 2 grandes derramamentos do Espírito Santo. Um já aconteceu em Pentecostes, e a Bíblia o chama de chuva temporã, ou primeiras chuvas. Mas a profecia fala que nos últimos dias haverá um outro grande derramamento do Espírito Santo. Por exemplo, Tiago, capítulo 5, verso 7, diz claramente que Cristo não voltará até a seara do Senhor, a lavoura, receber as 2 chuvas. Então lá fala de 2 chuvas, as primeiras e as últimas chuvas, que algumas Bíblias vão falar a chuva temporã e a serôdia. Então, nos últimos dias haverá um grande derramamento do Espírito Santo, chamado de últimas chuvas e chuva serôdia. E as profecias apontam que nesses dias haverá um grande reavivamento espiritual em Israel. Uma delas é Zacarias capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram. Plantelá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão como por quem chora amargamente pelo primogênito. Então aqui mostra que o derramamento final do Espírito Santo sobre a casa de Davi e Israel os levará a um arrependimento final. Olha que interessante. Eles vão se arrepender por ter participado historicamente da morte do Messias. Pela fé, eles vão olhar para as mãos perfuradas de Cristo. Olharão para aquele a quem traspassaram. Tem muitos que falam que aqui já é tarde demais para Israel. Tem muitos que falam que aqui são pessoas que estão condenadas, que não vão ser salvas. Não é isso. O texto bíblico aqui está falando de arrependimento, de graça e súplicas. Inclusive, algumas Bíblias traduzem muito bem o verso 14, que infelizmente nem todas as Bíblias traduziram corretamente para o português. Mas se a sua Bíblia traduz assim, no verso 14, 12, 14 de Zacarias, a Bíblia, se eu não me engano, a Almeida Corrigida Fiel traduziu corretamente, e todas as famílias remanescentes, porque tem Bíblia que tirou o remanescente aí, mostra claramente que aí se trata do remanescente, de um povo salvo, que sobrevive ao juízo, que sobrevive à condenação. Na verdade, nós temos aí um povo salvo. Na Bíblia, remanescente nunca é perdido. Então aí está falando das famílias remanescentes. E as Bíblias que traduziram assim, elas traduziram conforme está no original. No original, esse trecho aí, Zacarias 12, 14, diz: Kol misparot hanisharot, né? Mais ou menos isso. Mostrando aí todas as famílias que sobreviveram, que sobraram, remanescentes. São essas famílias que choram, arrependem e se convertem a Deus. Então nós temos um remanescente final em Israel se convertendo, renovando a aliança para com Deus. E será um momento extraordinário. Nós estamos para ver esse momento. Na verdade mesmo, a impressão que nós temos é que nós já estamos dentro do início desse momento. É que o começo é silencioso, mas uma semente
está germinando no meio da nação de Israel. Silenciosamente, tem muitos que estão aceitando silenciosamente o Messias e a Jesus como Salvador. E tem muitos em Israel que estão aceitando e estão dando um testemunho secreto, nem estão falando publicamente ainda. E tem outros que já estão publicamente dando testemunho do Messias. E essa semente vai crescer como grão na espiga. Como uma semente que você joga na terra e nasce ali uma espiga de milho e vira milhares de grãos, assim a gente vai ver a coisa acontecer em Israel. Vai ser contagiante, mas eu diria que a germinação dessa obra já está em andamento. Nós já estamos vendo o mover de Deus em Israel. Inclusive, os braços fortes e moderadores de Deus nunca deixou a nação de Israel ser exterminada totalmente. Através da história, a nação sempre foi atacada por outras nações, invadida, destruída, mas nunca totalmente. Os braços fortes e moderadores de Deus não deixam. Satanás tem um grande desejo de exterminar totalmente a nação de Israel da face da terra. Porque mesmo longe de Deus, Israel nunca deixou de dar importância para a lei de Deus. De alguma maneira, Israel ainda carrega a Torá, né, os princípios da lei de Deus ali nas suas malas, né, nas suas bolsas, e isso assusta Satanás. Então, Satanás tem um plano que no último batalha final do conflito de Satanás, ele tem um plano de atacar ferozmente a lei de Deus. Então, como ele tem um plano de atacar a lei de Deus de forma declarada e aberta, ele precisa tirar essa nação do caminho dele. Ele precisa tirar a nação de Israel do seu caminho. Porque a nação de Israel é uma brasa no sapato de Satanás. Porque, por exemplo, você vê, é uma nação que até hoje ainda dá muito valor, por exemplo, o quarto mandamento da lei de Deus, que fala da guarda do sábado. Então você tem muito povo ali ainda dando valor à lei de Deus. Justamente essa lei que Satanás pretende nos últimos dias, através do anticristo, derrubar. Então ele precisa tirar essa nação do seu caminho. E Deus, com seus braços poderosos, tem moderado a perseguição e opressão que vem sobre a nação de Israel. Por isso que em Isaías 1:9 diz: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Então os braços fortes de Deus têm moderado. Em 1948, quando a nação de Israel foi restabelecida, isso aí foi o braço forte de Deus conduzindo a história. Porque Deus sabe a colheita final que haverá dentro da nação de Israel. E você tem algo interessante acontecendo agora, mostrando que estamos vivendo os dias onde estamos prestes a ver acontecer o grande arrependimento e conversão final em Israel. Deus abençoe. Vamos voltar nesse tema outras vezes, mas o estudo de hoje é esse. Que Deus abençoe.